Vamos então ministrar uma palavra, na verdade um ensino, né? Hoje eu quero pregar devagarzinho. Ontem vocês viram que eu nem cantei, eu estava sem condições, gripada demais, garganta inflamada, e para mim que já tenho algumas limitações na voz, é um perigo. Então eu cheguei ali e fiquei quase 30 minutos só me preparando para estar aqui, por causa que eu já tenho uma limitação, e quando fico gripada, fica um pouco mais difícil. Mas nós vamos ler a palavra do Senhor em Salmos 128, verso 3, porque como eu disse para vocês, hoje nós teremos um culto um pouco diferente, e nós gostaríamos de trazer um ensino muito valioso para nós hoje. Salmo 128, verso 3 diz assim: a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Podemos assentar? Quando nós lemos esse salmo, nós descobrimos que o Senhor tem um modelo de família. O Senhor, Ele tem um modelo para a nossa casa. O Senhor tem um modelo para nós convivermos com os nossos familiares. E aqui, mais propriamente, no verso de número 3 desse salmo, o salmista está profetizando que aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos, ele será feliz, ele será abençoado. E essa bênção, ela se estenderá de tal maneira que os seus filhos serão como plantas de oliveira, ou como uma videira frutífera, em volta da sua casa. Eu não sei se você já observou uma oliveira, mas a oliveira, ela vai se enchendo de mudinhas de outras oliveiras em volta do pé da oliveira, e é lindo de se ver aqueles brotinhos nascendo. E o salmista, ele usa essa situação para ilustrar uma família abençoada, e ele não para por aí. Ele fala que os filhos, eles vão se multiplicar em volta da casa, mas ele também diz que, olha só, os teus filhos serão, a sua mulher, ou melhor, como uma videira frutífera, e os filhos serão como planta de oliveira em volta da sua mesa. Então nós observamos aqui que o modelo de família é aquela família que tem a reverência de poder se assentar em volta de uma mesa. Quando nós pesquisamos no Google e perguntamos para o Google quem foi o pai da aviação, ou quem inventou a aviação, o Google vai apontar para nós Santos Dumont, que em 1906 ele criou a aviação. Embora 3 outros homens também tiveram essa proeza 3 anos antes de Santos Dumont, mas quem se destaca como pai da aviação é Santos Dumont. Ele foi quem inventou a aviação. Se nós perguntarmos para o Google quem que foi que inventou a luz elétrica, ele vai dizer que foi Thomas Edison, em 1879. Esse homem deu a luz. Esse homem trouxe para nós o que nós estamos vendo hoje, clareando em meio à escuridão. Ele criou a luz elétrica. Se nós perguntarmos para o Google quem foi que inventou os carros que nós andamos hoje, que nos possibilita ir e vir em lugares tão distantes, o Google vai dizer para nós que em 1886, um homem chamado Carl Benz foi quem inventou o carro. Mas se nós perguntarmos para o Google quem inventou a mesa, o Google não sabe dizer. Sabe por quê, pastor Léo? Porque não teve um homem que inventou. Porque o Google só não sabe o que realmente não existe.
Porque não foi um homem, irmão Robson e irmã Isabela, que inventou a mesa. Quando você pergunta para o Google qual é a origem da mesa, quem inventou a mesa, ele vai dizer: olha, é incerto, porque a mesa vem vindo lá da Mesopotâmia, não sei da onde, e ele não sabe dizer ao certo quem foi que inventou a mesa. Por que ele não sabe dizer quem inventou a mesa? Porque quem inventou a mesa foi o próprio Deus. Foi o Criador do universo. O Criador do universo foi quem inventou esse móvel que nós estamos vendo aqui, muito bem decorado, muito bem preparado para essa noite. Olha o que está escrito, por favor, vem comigo, em Êxodo 25 e versículo 23, por favor, pegue a sua Bíblia para você acompanhar. Eu sei que nós temos aqui o projetor que nos ajuda, e muito, mas quando a gente tem a Bíblia e a gente acompanha na nossa Bíblia, a gente faz anotações na nossa Bíblia, a gente fica um tanto quanto mais inteligente na palavra, amém? Olha o que é que está escrito. Eu gostaria que vocês colocassem para mim a versão NTLH, por favor, para ficar muito mais claro aqui para nós. A versão NTLH, ela é um pouco melhor, diz assim: você deverá também fazer uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 85 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Então percebe-se que foi no segundo livro da Bíblia que a mesa vai aparecer, e o próprio Deus é quem vai dar as instruções para que essa mesa seja feita. Muito mais do que instruções, Ele vai dar também a medida que Ele quer essa mesa. E aí nós vamos também, por favor, continua comigo, Êxodo 25, 29 e 30, ainda na versão NTLH, está escrito assim: faça os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usadas para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. E o 30, a mesa será colocada na frente da arca, e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que serão oferecidos. Observe que esse móvel, a mesa, ela deveria ser fabricada para colocar no tabernáculo, de frente para a arca, ou seja, de frente para o maior símbolo da presença de Deus na terra. Essa mesa, ela deveria ter o que temos aqui: pratos, taças, copo, jarra e pães. Essa mesa não deveria estar vazia. Essa mesa, ela deveria ter alguns utensílios dos quais nós temos aqui. Observe que Deus deu as instruções, Deus deu as medidas, Deus disse quais utensílios deveria estar nessa mesa. E nós entendemos que a mesa, ela é mais do que um móvel, ela é mais do que um lugar para colocar coisas. A mesa é um lugar de comunhão. Mais do que um lugar de comunhão, a mesa é um altar. Diga comigo, um altar. A mesa é um altar aonde os corações se revelam. A mesa é o altar da sua casa, é o altar principal da sua casa. Uma casa que não tem mesa, irmão, é uma casa sem altar. E uma casa sem altar é uma casa sem estrutura. E uma casa sem estrutura, ela pode cair a qualquer momento. Quem está pegando? A mesa, ela vai muito além de um móvel funcional dentro da nossa casa, porque a mesa tem significados profundos relacionados à convivência, relacionados à comunhão, relacionados a princípios espirituais, relacionados a princípios morais, valores familiares. A mesa é um lugar de encontro.
A mesa é um lugar de partilha, de conexão. Quando a gente sai do culto e vai lá para casa, quando a gente chega, irmãos, a mesa é um lugar aonde a gente se encontra para comentar sobre o culto, para falar sobre o culto, para falar sobre as bênçãos. É lá naquela mesa que a gente se aproxima, senta e fala das maravilhas do Senhor. Reunir-se à mesa é mais do que simplesmente um ajuntamento. É um lugar onde a comunhão se estende, onde a comunhão se fortalece, porque através daquele momento de mesa, aquele momento de comunhão, o vínculo familiar é fortalecido. Não só o vínculo familiar, mas também o vínculo emocional e o diálogo entre as pessoas são estabelecidos. Preste muita atenção. Em volta da mesa é um espaço aonde todos param, nem que seja por um breve momento, mas param para ali poder fazer uma refeição, poder conversar, poder sorrir, falar de coisas boas. É o lugar aonde a gente se reúne. Olha, eu me lembro que lá em casa tem uma mesa de aproximadamente 4,20 metros. E eu me lembro que eu desejei muito essa mesa. Eu desejei demais ter essa mesa na minha casa. E na época eu fui em uma marcenaria onde se fabricava móveis de madeira de cerejeira. Mas quando eu fiz o orçamento da mesa, ela não cabia no meu orçamento para aquele momento. Mas eu queria muita mesa, então eu voltei para casa e eu disse, eu vou orar. E eu fiz uma campanha para comprar aquela mesa. Eu me lembro que eu orei muito. E eu jejuei muito. E naquela época eu consegui um trabalho extra. E com esse trabalho extra, onde Deus me abriu a porta, eu consegui comprar essa mesa. E quando essa mesa chegou, irmão, meu coração se alegrou tanto, porque eu sabia a importância da mesa, e eu sabia a importância do propósito que Deus tinha comigo, ao colocar pessoas em volta daquela mesa, tanto que até os dias de hoje, aquela mesa, ela é sempre cheia, todos os dias, irmãos, horário de almoço, você pode chegar lá em casa, que essa mesa de mais de 4 metros, ela está sempre cheia, né, irmã Angélica? Está sempre cheia. Cadê a Fer? Né, irmã Fer? Ela que cozinha ali, a mesa está sempre cheia. Por quê? Porque eu entendia que Deus tinha grandes provisões para mandar, e se a mesa fosse pequena, a provisão também seria pequena, porque quando a mesa é grande, a provisão também é grande. Irmão, Deus trabalha desse jeito, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua visão. Então a minha visão era de uma mesa grande e uma mesa cheia, e o Senhor me deu uma mesa grande, pastor Leonardo, e uma mesa cheia. Na minha casa, qualquer hora que você chegar para almoçar ou para jantar, vai ter comida pronta. A gente não vai fazer, não, já está pronta, porque a gente sempre faz para sobrar. E a gente entende esse princípio de mesa cheia, de mesa com fartura. Irmão, eu sou de Goiás, o povo goiano é assim, é um povo que gosta de muita comida. Tem mais algum goiano aqui? Não que os matogrossenses não sejam, irmão, mas eu nasci em um ambiente de poucos recursos, mas de muita comida. Lá em casa tinha muita comida. Eu só passei fome mesmo quando eu perdi meus pais. Foi um período de fome, de muita dificuldade. Mas a minha casa era uma casa de fartura. Minha mãe plantava quiabo, minha mãe plantava jiló, minha mãe plantava de tudo. Então na nossa mesa sempre tinha de tudo. Plantava horta, plantava tudo. Então na nossa mesa sempre tinha de tudo. Mesa fala de comunhão, mas a mesa também fala de honra. Diga comigo, honra. Salmo 23, verso 5, por favor, projeta para nós. Está escrito: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Preparas uma mesa para mim onde os meus inimigos me podem ver. Essa versão NTLH é maravilhosa demais. Vamos ler nessa versão: preparas um banquete para mim aonde os meus inimigos me podem ver. Mesa fala de comunhão, provisão, mas mesa também é o lugar aonde Deus supre as minhas necessidades e aonde Deus prepara um grande banquete
para mim. E deixa eu te falar uma coisa: quando é Deus que prepara a mesa, ninguém te impede de participar do banquete. Aleluia! Ei, tem gente aí que fica triste porque um parente faz festa, não te chama, um parente faz um jantar, não te chama, um parente faz um aniversário, não te chama. Ei, mas a Bíblia diz para nós que quando é Deus que prepara a mesa, a mesa, você não fica sem participar do banquete. Quando é Deus que prepara a mesa, ninguém te impede de participar do banquete. Foi assim com Davi, foi assim. Ninguém convidou ele para o banquete, o pai não convidou, os irmãos não convidou, ninguém convidou. Mas o profeta diz: ninguém se assenta à mesa enquanto o menor não chegar. Ninguém vai sentar, por quê? Porque foi eu que preparei o banquete para ele. E quando eu preparo o banquete para alguém, ninguém pode pegar na colher para comer enquanto ele não chegar. Ninguém se assenta na mesa enquanto o menor não chegar. E Davi, irmão, foi o homem de muitos privilégios, o homem de muitas vitórias, o homem que você vai ver que ele nunca perdeu uma batalha. E ele vai nos ensinar algo lindo aqui, um homem que teve muitos inimigos. Você vai ver no Salmo 3, Davi começa dizendo assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus inimigos, são muitos os que se levantam contra mim. Então, esse homem de muitos inimigos, ele vai dizer: prepara um banquete para mim, Senhor, à vista deles, para que eles me vejam sentado. Prepara um banquete para mim, aonde os meus inimigos podem me ver. Ele não está pedindo aqui: Senhor, eu quero vingança, Senhor, eu quero meus inimigos derrotados, Senhor, eu quero meus inimigos acabados. Não. Senhor, eu quero banquete para eles me ver. Porque não tem vingança maior, irmão, do que você vencer diante dos seus inimigos. Não tem vingança maior do que os seus inimigos esperar a sua queda e eles olhar para você e ver que você está vencendo. Não há vingança maior. Ei, não há sentimento pior para os seus inimigos do que eles olharem para você e te ver em posição de honra, aonde é Deus quem está fazendo isso por você. Não há sentimento pior para aqueles que te aborrecem do que eles ver você prosperando, você sendo abençoado. Eu me lembro quando eu comprei a minha primeira caminhonete, ligaram para um pastor conhecido meu, colega meu, e disseram para ele: você está sabendo? Ele: não, o que? Aquela desgraçada está de caminhonete. Eu respirei fundo e disse: é isso aí, papai, esfrega mesmo. Eu gosto assim, abençoado por Deus, até o tutano, coberto pela glória, coberto de favor, coberto de graça e de misericórdia. Ah, Deus, Senhor, prepara um banquete à vista deles. Davi não queria vingança, Davi não queria nada, ele só queria um banquete na presença deles. Ele só queria uma mesa preparada, ele só queria ser honrado na presença dos seus inimigos. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, porque para o inimigo não tem derrota maior do que nos ver vencendo. Para um inimigo não tem nada pior do que te ver de pé na presença do Senhor, quando ele imaginava que você deveria estar caído. Então ele só pede isso: Senhor, eu quero que o Senhor prepara uma mesa, e está tudo certo, só prepara a mesa, não precisa fazer nada com eles não, só prepara a mesa e deixa eles rolar no chão e babar. A mesa reflete o cuidado, o sustento, a provisão de Deus que não falha. Diga comigo: a provisão de Deus não falha. Mesa também fala de aliança. As maiores alianças foram feitas tendo a participação de uma mesa. Você vai no cartório para se casar, o que é que vai ter lá entre você e o juiz? Uma mesa. Você vai fazer um casamento religioso, o que é que vai ter lá entre você e o pastor ou o padre? Uma mesa. Ela sempre está presente nas maiores alianças, nas maiores celebrações, nas melhores comemorações.
A mesa ajuda a formar memórias que duram a vida toda. Eu tenho pouquíssimas memórias boas da minha infância, mas pouquíssimas mesmo. Mas dentre as pouquíssimas memórias boas que eu tenho da minha infância, eu tenho com a participação de uma mesa. Eu me lembro que era em volta da mesa que a gente sentava e esperava a minha mãe bater o bolo para a gente poder pegar uma colher e rapar a bacia. Quem já fez isso? Olha aí! A gente ficava na mesa, pastor Gessé, esperando a mamãe terminar de bater o bolo para comer o restinho. Tudo cru, ninguém morreu. Era em volta da mesa também que a gente sentava para ver ela preparar a peta. Aquela que colocava no saquinho e espremia, ia fazendo zigue-zague. Espremia na forma e colocava para assar. Como, parece que eu sinto até o cheiro. Porque a mesa, ela cria essas memórias em nós. A mesa cria memórias afetivas muito fortes. E eu consigo lembrar com muita alegria desses momentos. São memórias que duram a vida toda. Eu vou morrer com essas memórias. Era em volta da mesa também que a gente sentava e esperava ela colocar o leite com um pouco de café para a gente tomar antes de ir para a escola. São memórias afetivas que a gente tem em volta da mesa. Ei, não deixe que isso acabe na tua casa. Não permita que os teus filhos comam no sofá, assistindo televisão. Não permita que os teus filhos comam, talvez, quem sabe, até em volta da mesa, mas com o celular na mão. Não permita isso. Crie memórias afetivas. Em volta da mesa é o lugar onde a gente deixa tudo para celebrar aquele momento. Porque o momento da refeição é um momento muito especial. O momento da refeição, como já se diziam, é um momento sagrado, é um momento especial, e a gente precisa dar toda a atenção a esse momento. Tem gente que está comendo ali, mas a mente dele está perturbada, pensando em muitas coisas, e pega o celular e começa a fazer tantas coisas, começa a se agitar, e não consegue criar memórias. Come que nem sentiu o sabor da comida. Come que nem viu que comeu tanto que não precisava comer, podia ter comido mais pouco se tivesse prestando atenção no estômago. A mesa, ela nos chama para prestarmos atenção na vida. Então ensine os seus filhos a sentar em volta da mesa e participar de uma refeição que foi preparada pelo próprio Deus, porque todo o pão na mesa foi preparado pelo Senhor. Foi provisão de Deus. Jesus passava boa parte do seu tempo pregando para as multidões, pastor Leonardo, mas quando ele chegava em casa, ele gostava de se assentar à mesa com os seus discípulos e os ensinar. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 22, versículos 14 e 15, por favor. Isso, Lucas 22, 14 e 15. E quando chegou a hora, Jesus assentou-se aonde? Com os apóstolos, e disse-lhes: como tenho desejado comer esse jantar de Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Jesus sabia o valor, a importância de se assentar à mesa com os seus discípulos, com os seus filhos espirituais. No século 20, surgiu nos Estados Unidos um novo modelo de cozinha. É aquela cozinha onde não tem uma parede para dividir o próximo cômodo, que geralmente é a sala. Então o que divide a sala da cozinha é um pequeno balcão, e esse balcão que divide a cozinha da sala, ele substituiu a mesa. Esse modelo de
departamento é chamado de cozinha americana, porque foi que nasceu lá nos Estados Unidos. Então é chamado de cozinha americana, e pesquisas comprovam que pessoas que aderiram a esse modelo de cozinha, excluindo a mesa, trouxeram para a tua casa também a divisão, aonde as pessoas deixaram aquele momento gostoso de comunhão em volta da mesa, e com isso a taxa, o índice de divórcio aumentou. Foi comprovado. Não me lembro agora o nome da pesquisadora que dá esses dados, mas ela conta que foi depois desse modelo de cozinha, aonde se excluiu a mesa, foi que o índice ou a taxa de divórcio aumentou nos Estados Unidos. Observe o que está escrito em Provérbios, e eu gostaria de usar agora a versão ARA, Provérbios 22, 28. Tudo bem, não mude de lugar os marcos de divisa de terra que os seus antepassados colocaram. Na versão ARA, não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. O que eram os marcos antigos? Os marcos antigos eram estacas ou pedras que marcavam ou que estabeleciam limites entre tribos e heranças. Remover esses marcos, remover essas estacas ou essas marcas, era o mesmo que desrespeitar ou roubar o território ou a autoridade de alguém, é mexer em algo que já estava estabelecido. Isso era proibido remover os marcos antigos. Então, o princípio de se usar uma mesa são marcos antigos, que não devem ser removidos, que não devem ser tirados. Espiritualmente, manter esses marcos antigos diz respeito a princípios e valores que foram estabelecidos e que não pode ser mudado. Um marco antigo que está sendo mudado dia após dia é o fato de se pedir a bênção ao pai, à mãe. Gente que está aqui de 40 anos acima, não ia dormir sem pedir a bênção ao pai nem à mãe, muito menos acordava e começava o seu dia sem antes pedir a bênção ao pai e à mãe. E assim o respeito e a bênção prevalecia, o respeito e a honra trazia a bênção para dentro da casa. Hoje o filho mete o dedo na cara do pai, mete o dedo na cara da mãe e fala o que quer, mas lá em casa não, lá em casa ainda tem mão para bater. Tem gente aqui com 18 anos que levou surra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque se remove os marcos antigos, se perde tudo que foi conquistado. Não se remove marcos antigos, porque foram através desses marcos antigos que nós chegamos até aqui. Foi através desses marcos antigos, que você sobreviveu até aqui. A nossa geração tem perdido a vida muito cedo. Por quê? Porque removeu os marcos antigos, porque a Bíblia diz que é honrar o pai e a mãe que te garante longos dias de vida. Essa geração que não honra pai e mãe não vai durar na terra, porque a Bíblia que está dizendo: quem não honra pai e mãe não tem garantia de vida longa na terra. A garantia de vida longa está em honrar pai e mãe. O primeiro mandamento com promessa em Êxodo 20: honra, porque se você não honrar, eu não sei o que será de tu, viu? Então,
São marcos que não podem ser removidos, são coisas que não podem ser tiradas, porque fazem parte de princípios, de valores. Na cultura judaica, a mesa não é apenas um móvel da casa, como em muitos lugares que se tem por aí. Na cultura judaica, a mesa é um altar, aonde a família se reúne para dar graças ao Senhor em meio às suas refeições. O sábado para o judeu, irmãos, o Shabat, é aquele momento aonde eles se reúnem em volta da mesa, eles param tudo para. No Shabat em Israel, nem o elevador, irmãos, funciona com o apertar do dedo. Existe o elevador do Shabat, aonde você só entra. O apertar o dedo está fazendo você gerar energia, gerar força, fazendo você movimentar a energia. Então o que eles fazem? Eles só entram e o elevador do Shabat vai passando de andar em andar, porque é o dia de você parar tudo, sentar em volta da mesa com a sua família e dar graças ao Criador. É assim que funciona lá. Então a mesa é tão importante que a última reunião de Jesus com os seus discípulos antes da crucificação foi em volta da mesa, como nós lemos agora há pouco. Ele sentou para comer a Páscoa em volta de uma mesa com os seus discípulos e depois ele seguiu para o seu destino. Então a mesa, irmão, é um lugar importante. A mesa é o lugar onde o caráter se revela. Foi em volta da mesa, nesse mesmo dia, que Judas se levanta. Jesus diz o quê? O que tens que fazer, faze-o logo. O que tem que fazer, Judas, faz logo. Levanta, Judas, e vai logo, porque o caráter dele já tinha sido revelado ali em volta da mesa. Mesa é lugar onde o caráter se revela. Você quer descobrir algo sobre alguém? Convide ela para a mesa, e em volta da mesa você começa a conversar com ela. Ela vai soltar, ela vai falar, ela vai se revelar. Quem está pegando? A pessoa se revela em volta da mesa. Não precisa conversar muito, conversa só um pouco. Você já vai descobrir tudo que você precisa, porque a mesa é o lugar do olho no olho. Está entendendo? A mesa é esse lugar de olho no olho. Então deixa eu te falar uma coisa, um conselho de mãe: não deixe que o inimigo roube de você o tempo de mesa na tua casa. Não deixe o inimigo roubar, porque é nesse tempo de mesa que a esposa vê o coração do esposo e vice-versa. É nesse tempo de mesa que mãe e pai vê o coração dos filhos e filhos vê o coração dos pais. É nesse tempo de mesa que as coisas são descortinadas. Então tenha um tempo de mesa, e olhando no olho, você vai ver coisas que a boca nunca será capaz de falar. Tenha boas conversas em volta da mesa. Se você e seu cônjuge não têm tido um tempo de mesa, se vocês não têm tido um tempo de mesa, comece a ter, porque esse tempo de mesa, ele vai fortalecer o relacionamento de vocês. Que balela é essa, pastora? Balela? Esther foi eleita rainha, mas nunca, jamais esteve com o rei. Era rainha, mas nunca foi chamada para estar com o rei. E o que ela faz? Prepara um banquete, prepara a mesa e vai diante do rei e chama ele para jantar. Ela preparou a mesa, pastor Gessé, chamou o rei para jantar, e ele disse: o que tu queres, até metade do reino eu te dou. Mulher inteligente é assim, irmão, ela prepara a mesa, e depois o resto, irmão,
ela ganha, ela alcança, ela recebe. Ei, não chega igual uma tola já pedindo, não. Primeiro você prepara a mesa, aí depois você pede. Ela preparou um banquete um dia, no segundo dia, e o rei está preocupado: o que essa mulher tanto me prepara a comida? Aí ela diz: agora está na hora de pedir, agora eu quero o livramento para o meu povo e para mim também, porque sou judia. E naquele dia o decreto foi assinado. Eu quero já terminar, por isso eu estou andando muito rápido. Então eu quero terminar dizendo isso para você. Talvez você já tenha uma mesa lá na sua casa, mas é só de enfeite. Comece a levantar um altar. O que é levantar um altar? Prepara a mesa. Comece a preparar a mesa. E quando você preparar a mesa, coloque as suas melhores coisas, os seus melhores objetos. Sabe, lá em casa eu nunca preparei a mesa assim, como está bonitinha assim, que eu sou muito prática e eu falo: ai, não, pelo amor de Deus, é muita coisa para eu arrumar, eu estou muito apressada, é muita coisa para eu colocar assim, bonitinho. Então vamos, cada um pega seu prato e vai comer. Mas se você pode, se você tem esse tempo, prepara a mesa. Prepara a mesa, prepara o banquete, levante altares, faz a sua família se sentir bem em volta da mesa, faz a sua família se sentir importante em volta da mesa. Isso vai mudar tudo dentro da tua casa, vai mudar toda a dinâmica da sua família, vai mudar a comunhão, vai mudar o efeito das palavras, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?